Turma, vamos lá, muito boa noite a todos vocês. Quem puder aí abrir a câmera pode abrir, eu não ligo não, tá? Vamos bater um bate-papo aqui, fazer um bate-bola aqui, para a gente familiarizar e trocar umas ideias aqui referente ao nosso semestre. Primeiramente, eu dou as boas-vindas a todos vocês em nome da FAMIG, mais um semestre aí grandioso, apesar que esse segundo semestre é um semestre que ele voa, né? É um semestre que passa muito rápido e que tem uma dinâmica muito rápida. Estamos em agosto, finalzinho de novembro a gente já está fechando aí, então são 4 meses bem corridos, né? E vamos aí aprender a organização do Estado e os poderes. E é muito interessante, né, turma? Quando a gente fala a respeito disso, né? Organização do Estado e poder, porque traz para a gente algumas reflexões antes mesmo da gente começar a falar algumas questões, algumas situações a respeito aí da organização de Estado e poder. Eu compartilhei agora aí com vocês a ementa e o plano de ensino do nosso curso, desse semestre, mas antes disso eu vou fazer uma breve apresentação minha. Não sei se os senhores me conhecem, quem me conhece, joia, quem não me conhece, nós vamos ter esse contato virtual aqui nesse semestre, mas se Deus quiser, em breve nos veremos aí nos corredores lá da FAMIG, se Deus quiser, né? Vou fazer uma apresentação breve para vocês. Meu nome é Eduardo, como todos já sabem, óbvio, né? Eu sou advogado, sou professor, tá? Leciono já há alguns bons anos, graças a Deus, gosto demais de lecionar. Eu falo que é uma cachaça essa vida nossa de sala de aula, mesmo em pandemia, porque é uma troca de aprendizado que a gente tem a todos os dias, né? E justamente troco aí com vocês várias questões, vários itens, várias matérias aí, várias questões do nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala organização do Estado e dos poderes, que é uma coisa que está colocada tão em xeque hoje em dia. Eu leciono tanto na FAMIG, leciono em outra faculdade também, sou professor de pós-graduação também, e sou sócio num escritório de advocacia, tá? Advogo e também sou dono de uma empresa que faz planejamento societário, empresarial e familiar com base e com utilização de seguro de vida também. Então, gosto muito e falo que uma atividade sempre agrega a outra e uma coisa sempre está funcionando e tendo um link com outra coisa. Isso é o legal do direito. Vocês estão no início do curso, início mais ou menos, né? Porque nós estamos falando aí mais ou menos terceiro período, mas é extremamente interessante a gente ver como é importante esse início de curso. Eu faço um bate-bola, porque eu dou aula sempre no início do curso e no final do curso. Então, é muito interessante que o bate-bola que eu tenho é sentir hoje o que vocês pensam, a ideologia, o potencial de vocês, e quando chega lá no final do curso, eu reencontro com vocês e vejo tanto amadurecimento em mim e em vocês quanto a esse crescimento, tanto pessoal quanto profissional. O curso do Direito é muito interessante, independentemente para que e por que vocês estão fazendo, é um curso que ele abre um leque que nenhum outro curso abre. Então, ele te dá a possibilidade de atuar com as diversas segmentações possíveis nas diversas áreas possíveis que vocês têm, tá? Sou pai de família, tenho 2 filhas lindas, uma esposa maravilhosa, graças a Deus, e sou, graças a Deus, muito honrado em ter alunos e principalmente ex-alunos, porque todos viram colegas, amigos, e a gente se reencontra, alguns com as amizades mais fortes, tá? Mas aqui a gente está justamente para ter esse desenvolvimento em conjunto. Nós precisamos e estamos sempre com vocês, tá?
podem ficar extremamente à vontade comigo, fiquem tranquilos para perguntar qualquer coisa, indagar qualquer coisa, sem problema algum. E aqui agora eu explico para vocês como que vai ser a nossa sistemática do nosso dia a dia e da nossa sala de aula. As nossas aulas estão programadas para segunda-feira, nesse horário de 19 horas, tá? E eu sempre vou fazer o quê antes das nossas aulas? Eu sempre vou montar um vídeo, que é pelo Zoom, tá? Igual esse vídeo que eu estou fazendo aqui, explicando a matéria, disponibilizar a matéria para os senhores, deixar ela online no meu canal do YouTube. Eu vou escrever aqui, meu canal do YouTube é Eduardo Henrique Puglia Pompeu. Vocês podem inscrever lá no meu canal do YouTube, acessar, postar, fazer o que quiser, tá? Eu sempre vou me inscrever lá e mandar o vídeo por lá da nossa matéria. E no dia da nossa aula, que é toda segunda-feira às 19 horas, eu vou abrir a nossa aula aqui e nós vamos discutir literalmente o meu vídeo postado, a matéria dada, alguma dúvida, alguma resolução de caso, o que vocês trouxerem para mim. Então, se segunda que vem, durante a semana agora eu vou postar o vídeo para vocês, vocês vão ler, etc. e tal, segunda que vem eu aguardo vocês às 19 horas para a gente literalmente trabalhar aquilo que eu já deixei lançado para vocês. Então, eu sempre vou fazer assim, e no nosso horário de aula, eu vou tirar dúvidas, eu vou explicar de novo a matéria, se caso seja necessário, eu vou fazer alguma atividade com vocês que vocês precisem e me solicitem por conta disso. Então, é extremamente bacana, extremamente importante que vocês tenham consciência que é importante a participação de vocês. Porque, infelizmente, se vocês não participarem, não estiverem comigo, eu vou achar que está tudo bem, e o intuito é a gente sempre fazer esse bate-bola. A gente sempre ver o que eu vou disponibilizar de aula e de material e ver se realmente vocês estão entendendo. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Então, perfeito. Tranquilo. As VAs, turma, tanto a VA1, VA2, tem algum novato que é novo na família e que não está acostumado com o sistema de avaliação aí? Então, joia. E ninguém vai abrir o vídeo, não, gente? Vocês vão ver ao longo do semestre também que eu sou um cara muito carente, tá? Então, eu preciso da atenção suas, eu preciso de vocês aqui sempre comigo. Então, vocês podem abrir o vídeo aí sem problema nenhum, tá? Sem problema, não. Além disso, turma, as VAs, eu vou programá-las, todas elas, e vou mandar para vocês com o cronograma da nossa primeira aula, a qual eu vou disponibilizar juntamente com o vídeo, explicando cada uma delas também, tá? O que a gente vai fazer. Mas já adianto que eu vou, numa delas, deixar um julgamento para vocês assistirem, fazer uma análise crítica, e aí a gente fazer um bate-bola aqui, justamente dessa análise crítica desse julgamento, né? Então, esse julgamento aí vai ser um julgamento onde a gente vai trocar uma ideia referente a esta... Obrigado, viu, Arthur? Boa noite. Então, nós vamos fazer aí essa análise crítica, justamente acerca de um determinado julgamento. Nós vamos pegar questões da atualidade que estão extremamente sendo motivos para um trabalho nosso, tá? Ah, professor, como assim? Nós vamos pegar um caso da atualidade para ser uma situação nossa. Uai, quando eu falo da organização dos poderes e do Estado, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Os três poderes. E aí?
Quais 3 poderes, Fabiano? Executivo, legislativo, judiciário. Isso. E como é que você acha que está a organização desses poderes e do Estado hoje em dia? Está tendo uma crise aí, né? Exato. Tá? Até mesmo, gente, vocês não se preocupem, não. Eu não tenho ideologia partidária nenhuma, graças a Deus, mesmo porque no Brasil, infelizmente, ter ideologia partidária ou não é a mesma coisa, porque nós temos uma infinitude de partidos aí, tá? Mas a gente vai analisar o nosso contexto, nosso cenário, tá? Ele pode ser bom hoje, a depender do ponto de vista, ele pode ser ruim, depender do ponto de vista, então existem vários aspectos aqui que eu vou mostrar para vocês, que são justamente os aspectos no que concerne aí ao nosso dia a dia, tá? E quando a gente fala em organização dos estados e dos poderes, a gente tem justamente isso, né? A gente tem a formação do Estado por si só, a gente pode falar lá a questão do príncipe, né? Ou seja, a necessidade de se constituir e termos um determinado Estado, e nós temos a questão dos 3 poderes, que nada mais é do que executivo, legislativo e judiciário. E nós vamos falar de cada um em separado e vamos falar dessa necessidade de um ter uma interdependência entre o outro. E isso ser importante para que as coisas possam confluir uma gestão cada vez melhor para a sociedade como um todo, e da importância disso no nosso sistema constitucional. Então, dentro da nossa Constituição da República de 88, a gente começa a estudar o título 3, né, que fala da organização dos poderes e do Estado, e justamente sobre cada um desses itens, nós vamos demonstrar como que o Estado se divide, como que o Estado se organiza, quais são as intenções do Estado e dos seus determinados poderes aí divididos. Por conta disso, nós teremos aí várias situações as quais a gente vai falar, primeiro, da origem, né? Montesquieu fala lá no Príncipe a respeito disso, questão de Aristóteles, né? E as atribuições, e depois a gente começa por cada poder em separado, né? Onde a gente começa a falar do poder legislativo, qual que é a estrutura, para que ele existe, quais são as divisões dentro do poder legislativo, no âmbito municipal, estadual e federal, né? Os poderes dentro do âmbito aí legislativo, que também tem as situações as quais tem um dever de fiscalizar. Então, é muito interessante isso? Então quer dizer, professor, que eu posso falar da CPI da Covid, lá no Congresso Nacional? Sim. Mas eu não quero falar desse governo da União porque eu sou a favor ou contra. Mas nós temos outro exemplo. Nós podemos falar da CPI da BH Trans, que está sendo ocorrida aqui em Belo Horizonte, uma coisa muito mais próxima nossa, que a gente consegue familiarizar com essas questões também. Então, estou demonstrando para vocês que, independentemente de que você concorda ou discorda, o caso aqui não está para falar mal do partido A ou B. Está para pegar o que a gente vivencia, para trazer essa realidade mais próxima para nós e demonstrar o que aquilo ali se aplica dentro do que a gente está estudando. Professor, a teoria é linda, mas na prática está uma bagunça. Perfeito, nós vamos desenvolver esse senso crítico, nós vamos desenvolver essa análise de cada um também, né? Então, nós vamos falar literalmente de todo esse poder legislativo que está aí acompanhando a gente no nosso dia a dia. Depois disso, nós vamos falar do próprio processo legislativo, que também está com a gente e também a gente vê em todo momento aí no nosso dia a dia, que fala justamente aí como que acontece esse processo legislativo, né? E é muito interessante, turma, porque às vezes você vira e fala assim, mas eu nunca vou mexer com isso.
Se você for contratado por algum vereador da sua cidade para trabalhar com ele, nada mais essencial e importante do que saber a respeito dessas questões constitucionais, tá? Então, às vezes, a gente tem uma ideia muito falsa de que o que a gente aprende no início do nosso curso de Direito não é útil ou não é necessário. Estamos extremamente errados. Tudo que a gente aprende no início do nosso curso tem um grande valor, uma grande essencialidade durante todo o nosso curso. Nós estamos construindo toda essa base, e o direito constitucional aqui, quando ele fala da divisão dos poderes e do Estado, ele traz essa essência para todos nós, ok? Então, é importante a gente pensar nessas questões. Depois a gente entra no poder executivo, né? Que pode ser chamado, que é o deliberativo, o que tem o dinheiro na mão, o que tem o caixa na mão, né? E no poder executivo aí nós vamos falar justamente de toda a estrutura deste poder executivo. E é muito interessante porque se a gente pensa nessa estrutura a nível constitucional, ela fica uma estrutura muito tranquila para a gente desenvolver a nível de Estado e a nível de município também, tá? Consequentemente, a gente entra depois no poder judiciário, né? Que é o poder que mais enche os olhos da maioria da turma. No direito constitucional, o poder judiciário é uma coisa muito bacana, e até mesmo algo que a gente vai falar de algumas diferenciações básicas dos cargos, das atribuições, o que é o quê. Não sei se algum professor já teve, né, gente, a tranquilidade de falar qual que é cada tipo de cargo, o que a gente pode fazer. É muito interessante isso, e vocês fiquem extremamente à vontade comigo, de qualquer dúvida que vocês tiverem. Professor, às vezes a pessoa fala que é isso, que é aquilo, e eu finjo que eu entendo e eu não sei de nada. Fiquem à vontade, pergunte. É ruim a gente não perguntar. Eu tenho um caso comigo muito interessante, que eu cito, que é muito legal. Eu não tenho ninguém da área do direito assim de carreira dentro da família, e fui fazer direito, turma, justamente porque eu sou apaixonado por ciências políticas. Gosto demais. Não gosto de politicagem, mas gosto muito de ciências políticas, tá? E aí foi muito interessante, porque eu fui fazer o direito por conta disso, por gostar muito de ciências políticas, e na época eu falei assim, vai ser o curso que vai mais me agregar. E muito interessante que o meu irmão mais velho, ele formou em direito, mas ele não gostava de jeito nenhum do direito, na área do direito, e quando eu passei no vestibular, naquela época, ele pegou todos os livros, jogou na minha cama e falou assim, toma de presente para você. Eu achei aquilo um barato, mas mal sabia eu que os livros estavam todos desatualizados e de nada serviriam para mim. Tá? E aí eu conto por que disso. Porque mesmo eu tendo uma referência que formou e estudou muito bem o curso de Direito, essa referência nunca sentou comigo e falou assim, Eduardo, você sabe o que é o cargo A, o que é o cargo B? Exemplo, o que é um concurso para magistratura, o que é promotoria, o que é defensoria, o que é procuradoria? Ninguém. E isso tudo eu tive que ir aprendendo ao longo do curso. E para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas para mim não era. Então, feio é não perguntar, tá, turma? Então, fiquem extremamente à vontade para toda hora que eu estiver falando alguma coisa, no nosso bate-papo semanal, na nossa aula semanal, que eu vou deixar a aula gravada para vocês, e na aula de segunda-feira a gente vai trocar as ideias, essa troca de ideia, essa troca de informação, esse crescimento é exclusivo para a gente crescer e para a gente abrir aqui o bate-papo de pergunta e de interesse a respeito dos determinados assuntos. Então, vocês tenham muita tranquilidade em perguntar esses temas e querer saber a respeito disso tudo, justamente para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? E o máximo que eu vou falar com vocês é, isso eu não sei não, mas nós vamos descobrir. Então, fiquem muito tranquilos e eu sou muito aberto para a gente discutir essas questões. Então, a gente vai entrar depois no nosso poder judiciário,
E depois nós vamos falar das funções da justiça. Para que a justiça serve, né? Que é aquela deusa grega lá da balança, do olho vendado, com a espada, né? E com equilíbrio. Então, a gente tem aí as funções da justiça e os cargos que eu acabei de falar. Ministério Público, a advocacia, Defensoria Pública e as instituições aí de proteções também. Então, nós vamos falar de cada uma dessas questões no nosso dia a dia. Depois a gente entra num caso muito bacana também, na unidade de tributação e orçamento, que é uma unidade sensacional, a qual a gente vai trabalhar justamente essa questão, né? Que é a questão do dinheiro. Não sei se vocês viram, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, como que estava complexa a questão da aprovação do orçamento da União. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da tributação e dos orçamentos públicos e como que funciona isso e qual respeito tem que se dar nessas situações, né? E depois, em seguida, nós vamos falar da ordem econômica e financeira. Como que funciona esse sistema econômico e financeiro, né? Como que é a sustentação econômica do Brasil. Isso é importante? Sim. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para o resto do mundo que o Brasil é um país bacana, que o Brasil é competitivo. Então, isso a gente vai vendo muito no nosso dia a dia e a gente vai tendo alguns prazeres de aprender justamente essa questão da nossa balança comercial, do tanto que a gente é importante, algumas questões históricas, né? Eu tenho alunos hoje que eles nasceram de 2000, 2001, 2003. Então, eles, quando nasceram, já pegaram uma estabilidade econômica com o Plano Real. E tem outros alunos que são da década de 90, da década de 80, 70, 60, e que esses da década de 60, 70, 80 pegaram uma instabilidade financeira violenta. Estabilidade financeira essa a qual a gente acordava e o preço era X, quando a gente dormia era 10X. E o Brasil, apenas com a implementação do Plano Real, em 1994, ele começa a se tornar um país, entre aspas, mais seguro. E a partir de 1999, 2000 para frente, turma, o Brasil, então, começa a ser um ótimo país para se investir, porque ele mostra que ele consegue equilibrar as contas, né? Então, um caso muito interessante que a gente pode falar é o seguinte, vamos pensar no Carlos Eduardo aqui. O Carlos é colega e amigo de todos da sala, e vamos supor que o Carlos é um mega empresário que investe na construção civil. E o Carlos vira para o Bruno e fala assim, ô Bruno, estou montando um empreendimento aí, e entra com 100 mil que você recebe no apartamento. O Bruno vai lá, coloca 100 mil, recebe no prazo bonitinho o apartamento e vende ele a 150 mil. O Bruno vai amar o Carlos. Poxa, ganhei 50% sobre meu investimento em 1 ano e meio, deu tudo certo. E o Carlos lança outro empreendimento. O que o Bruno vai fazer? Em vez de comprar um, vai comprar 2. Só que aí o Carlos não entrega na data ajustada, mas ele entrega. O Bruno já fica com um pezinho atrás, mas o Bruno ainda ganhou mais dinheiro. No terceiro empreendimento, Bruno vai, investe, compra 3. E o Carlos não consegue cumprir o que foi acordado, não entrega o imóvel na data certa, e o Bruno descobre que o Carlos está fazendo empréstimo para cima e para baixo para terminar a obra do empreendimento dele, etc. E tal. O que o Bruno vai fazer, gente? O Bruno vai pedir para o Carlos o quê? Me devolve meu dinheiro agora. É mais ou menos que isso que acontece a nível nacional, tá, gente? Se o Brasil não vai bem em questão de economia, se ele não vai bem em questão de estruturação, se ele não vai bem em questão de honrar compromissos, sejam eles financeiro, internacional e etc. e tal, ele passa a ser um país não muito bem visto pelos outros. Tá? Porque a gente vive num sistema capitalista. E o sistema capitalista funciona dessa forma. A roda gira desse jeitinho.
Ok? Dúvidas, turma? Então, beleza. Todo mundo caladinho? Vocês estão aí mesmo? Claro, mega empresário. Então, ótimo. E, por último, nós vamos falar da ordem social, né? Que é tudo que o país busca também, em questão de seguridade social, o assistencialismo nosso, a questão do meio ambiente, da autossuficiência, das disposições constitucionais transitórias, isso tudo a gente vai falar. Então, o nosso semestre se baseia nessa divisão dos poderes e nessa explicação de cada item, tá? Que a gente tem e que a gente precisa justamente trabalhar aqui para que esses itens sejam o mais plausível e bacana possível para vocês. As nossas VAs eu já falei, uma vai ser uma discussão de algum julgamento que eu vou separar para vocês, outra vai ser justamente uma peça que nós vamos fazer, uma peça prática que eu vou desenvolver com vocês. Não preocupem, porque eu vou gravar uma aula explicando, nós vamos fazer junto, isso não tem problema algum, tá? E as outras duas eu ainda estou bolando o que eu vou fazer. Mas até a semana que vem eu vou disponibilizar todas essas questões para vocês, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Não, Nenhuma? Todo mundo por tranquilo? enquanto não. Então vamos lá, me fala rapidinho, Carlos, onde que você atua, o que você já está fazendo, o que não está, só para eu ter uma ideia do perfil da turma, para ver o que eu vou desenhar para vocês. Ué, eu tô desempregado, mas Mas trabalhava com alguma coisa ou não? trabalhava. Meu pai tinha uma empresa no ramo de carro e chegou um tempo que eu tomava conta. Bacana. Depois do Carlos, Arthur, e você? Ô, professor, eu entrei no curso agora e eu trabalho, eu trabalho fechado Bacana, mas em que área? na área de mecânica industrial Top, show de bola. E a intenção do direito é para? para concurso público. Então, joia. É bom saber também se eu vou ter mais concurseiro ou se eu vou ter mais gestor aí da área do direito. Bruna, e você? Eu Pode falar, Carlos. pretendo gestão. Ótimo. Isso mesmo. Você, Bruno? E a Bruna nos abandonou. Lucas? Olá, professor. Tá bom? Eu sou policial. Tudo ótimo, professor. Eu sou policial militar e meu interesse é crescimento na instituição, com o curso de Direito, buscar o CFO. Isso mesmo, Lucas. Muito sucesso para você. O que você precisar, eu estou à disposição. Eu sou professor também lá da academia, já dei curso lá para a turma também, e sou advogado, inclusive, da Fundação Guimarães Rosa. Né? A Fundação Guimarães Rosa, para quem não sabe, turma, é a fundação constituída pela AFAS, que é a Assistência Feminina da Polícia, e hoje a Fundação Guimarães Rosa é uma fundação da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? E faz a gestão de várias áreas aí dentro do Estado. Então, o que vocês precisarem... Essa fundação, ela fez da Guarda Municipal também, não fez? Fez também, fez o concurso da Guarda Municipal também. Isso mesmo. Tá joia? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Matheus, já falou? Não, ainda não. Boa noite, professor. Boa noite. Eu ainda não trabalho, não, só estudo. Então, você faz muita coisa. Se você estudar direitinho, é um trabalho violento, viu? Pode falar só estudo, não. É igual tem gente que fala assim, você só dá aula. Não, a gente dá aula e faz um tanto de coisa também. Beleza? Beleza. Fabiano, e você? Caiu, eu não sei qual que é a pergunta. Não, eu queria que você me apresentasse você rapidinho. Ah, tá. Sou policial militar, Joia. estou fazendo direito agora. Só isso. Sou do norte de Minas. Você é de onde, do norte de Minas? Eu sou de Salinas.
Não, Salinas eu não conheço ainda, não. Mas conheço Janaúba, aquela área toda ali. É um pouco mais longe. É. Mais longe. Joia. Muito bem-vindo. Qualquer coisa, eu estou às ordens aí. Robson? Robson nos abandonou. E o Sérgio? Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Professor, eu sou médico, eu trabalho aqui no serviço público de saúde, no serviço privado também, há 30 anos. Sou formado. E eu entrei no direito agora, interessado em associar o direito à medicina. Agora que eu estou vendo que o direito e a medicina sempre andaram juntos e eu não sabia. Né? E eu estou querendo me especializar nessa área do direito médico. Ótimo. Se eu puder te ajudar, tá, Sérgio. Um dos carros-chefes lá do escritório que eu atuo é justamente na área do direito médico. Só que a gente advoga só para hospital, clínica e médicos. A gente não advoga contra médicos, não. E é uma área muito bacana, é uma área que tem uma ascensão maravilhosa e muito carente de pessoas com expertise tanto na área da saúde quanto na área do direito. A gente mesmo lá no escritório, a gente tem alguns casos, muitos por sinais, onde a gente sempre precisa de perícias médicas, né? E quando a pessoa tem a expertise na área do direito mais a área médica, ela tem um grande diferencial dentro do mercado. E é uma área, que é a área da saúde, que ela vem com uma potencialidade muito bacana dentro do nosso sistema, justamente por tudo isso que a gente está vivendo. E o direito, ele caminha, assim, o tempo inteiro, em conjunto aí com a área da saúde. Então, o que você precisar ler de material a respeito, trocar umas ideias, eu estou totalmente à disposição. Turma, além disso... Professor, não vou precisar disso aí. Viu? Pode sim, fica à vontade, tá? Turma, além disso tudo, eu peço aí para vocês têm já meu celular aí, eu estou no grupo de WhatsApp, vocês fiquem extremamente à vontade, ou para me chamar no privado, ou para mandar mensagens lá no grupo do que vocês estiverem achando. Sou muito aberto, muito tranquilo, tá? Não tenham preocupação com nada também. E aqui Bruninha mandou uma notícia, que ela está com a internet ruim, mas falando justamente que ela é contadora, tem um escritório de contabilidade, ela trabalha no terceiro setor, que espetáculo, que eu adoro, e está formando aí para uma complementação espetacular, viu? Eu sou, além de professor do Constitucional, eu sou professor de Tributário 1 e Tributário 2. Se Deus quiser, vocês vão ter a honra aí de me ter como professor de vocês, como Tributário 1 e 2 também, lá no finalzinho do curso. Então, pode abusar, tá, Bruno? O que você precisar, eu estou à disposição aí para ajudá-los. Então, hoje, gente, seria tão somente isso, a gente ter um bate-papo, eu explicar como que eu vou fazer. Eu gravando as aulas, eu mando no grupo lá para a gente, o link da aula. Eu disponibilizando o material também, eu mando para vocês lá no grupo, o link do material, tudo direitinho. E assim a gente vai trabalhando semana por semana. Toda semana, todos os horários, a gente entra aqui e a gente faz esse bate-papo. Combinado? Combinado. Joia, turma. Um beijo para vocês, sejam muito bem-vindos novamente. E até semana que vem, se Deus quiser, durante essa semana eu já vou disponibilizar o material. Só estou terminando de pegar a ementa, montar aqui o que vai ser nossas VAs, tudo direitinho. Já vou gravar a primeira matéria, né? Que é essa a primeira aula. E segunda-feira que vem, a gente faz esse bate-papo discutindo a aula que eu já vou ter deixado disponibilizada para vocês. Tá joia? Ok. Fiquem com Deus, Perfeito, um professor. abraço e ótima noite para vocês e boa semana, gente. Boa noite, professor. Com Deus. Boa noite, Boa professor. noite, Até professor. mais. Valeu.